Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com um casal fantástico, porque a gente sabe da alegria deles, né? Eu já participei um pouco, né, dessa convivência, já tive essa convivência com eles. E eles vão aqui, né, no Mente Holística, falar sobre ser feliz, sobre autoconhecimento, sobre por que estar junto, por que um casal pode ou não dar certo quando né, na convivência, enfim. Aqui a gente trata de mente, né, corpo e espírito, porque é o holístico. Então é isso, ser feliz também faz parte. A gente quer, né, que todos se encontrem. Por isso, vamos curtir a Gisele e o Eduardo, que estão aqui com a gente. E para mim é muito, muito prazeroso vocês estarem aqui hoje. Obrigado. Nós é que agradecemos imensamente esse convite. Nossa, a honra é toda nossa. Que bom, então nós vamos, né, bater papo agora. O que acontece? As pessoas, e eu também quero saber como que é, onde vocês nasceram, como que é que vocês chegaram nesse caminho, né? Assim, resumidamente, porque se as pessoas, né, vão interessar, obviamente, por vocês. Depois nós vamos colocar no Instagram, né, os hashtags lá, acompanhando os arroba, né? Isso. Para acompanhar vocês. Então, conta aí um pouquinho. Onde que a Gisele nasceu, depois Eduardo, né? Isso. Como foi sua infância um pouquinho, depois Eduardo. Eu nasci aqui em Goiânia, filha de mineiros, mas nasci aqui em Goiânia. Tive uma infância muito gostosa aqui no Setor Sul, morei até casar com esse rapaz bonito, eu morei aqui no Setor Sul, casa, onde eu tenho uma verdadeira paixão. Aí depois que eu casei com esse moço bonito, ele me engaiolou. É mesmo, tá no AP. E olha, mas eu gostaria de iniciar justificando por que ele está de óculos escuro. Por que ele está de óculos falcão, gente? É o seguinte, nós vamos falar de vida a dois, né? A arte de viver a dois. Marido que não obedece leva a porrada da esposa. Então, assim, ele está de óculos escuro para esconder a porrada que eu dei nele porque ele me desobedeceu, tá bom? Gente, ó, eu vou defender Eduardo. Vai, Eduardo, conta. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui nesse estúdio e estar aqui com vocês, para que a gente possa compartilhar um pouquinho da nossa vida. Então, falando sobre comportamento, né? a gente se adapta à mulher que a gente tem, né? Então, você vê, eu desobedeci e acabei levando aqui, né? Isso. Na verdade, gente, eu tive que fazer uma cirurgia nos olhos e nesse momento eu tenho que ficar de óculos escuros. Eu sei que é um pouco sinistro, né? Estar aqui assim, né? Dessa forma, mas foi um jeito que eu pude vir aqui participar com vocês, né? E será muito, já é muito bem-vindo. Então, falando de mim, né? Eu nasci em Belo Horizonte. Logo, meu pai, comerciante, mudou para Goiânia. Então, eu, desde os 6 anos que eu moro em Goiânia. Então é goiano. Goianiense. E nossa, não troco Goiânia por nada, acho que Goiânia é maravilhoso. E passei toda a minha infância aqui, né? E minha adolescência. E aqui eu fiz muita amizade, então eu adoro Goiânia, assim como meu pai, né? Que já não está mais aqui nesse plano, adorava Goiânia. E foi assim, é uma aventura, né? Tá em Goiânia, uma cidade linda, maravilhosa, cheia de pessoas interessantes. Então, e aí, para vocês, né? Você falou já que encontrou ele, que vocês já antes aqui a gente falou, vocês trabalham juntos, né? Isso. E como que foi isso? Como que iniciou esse tudo projeto? Tudo começou, eu gosto muito de contar, porque eu acho, todo mundo pergunta assim, qual que é o segredo do sucesso do casamento de vocês? Sim. Eu tenho certeza absoluta que o segredo ele foi estudar na escola que eu dava aula. Eu fui professora há 28 anos, né? E aí, uma aluna minha observou, falou assim,
Teacher, esse branquelo aí tá te paquerando. Eu falei, será? Eu vou jogar um verde, então, pra colher maduro. E assim eu fiz. Eu falei, ai, Sheila, eu tô precisando arrumar um namorado. Ele pegou e falou assim, eu também. Eu falei, olha, temos algo em comum. Ele falou assim, se eu te convidar para uns drinks, você aceita? Eu falei, claro, eu não bebo não, mas eu aceito. Nessa época eu não tomava nada. Aprendi a tomar vinho com ele. Aí eu falei, não, claro. Só que ele levou 6 meses. Ele só me chamou para sair no último dia de aula. Sim. Mas isso já foi um golpe, porque ele pensou assim, se ela não der nada, eu nem volto para a escola, né? Claro. E aí, assim foi. E eu vi que ele estava muito ensaiado, porque ele é segunda mão. Ele tinha acabado de sair de um casamento. Há 32 anos atrás, ele era desquitado ainda, Sim. né? Porque depois que a coisa evoluiu. Mas, enfim. Aí ele estava abrindo porta do carro, puxando cadeira, porque ele teve uma aula de paquera com a prima dele. Tá. Que quando ele separou, ele foi passar uma temporada em Belo Horizonte, teve uma aula de paquera. Aí eu já estava ficando agoniada, porque ele me observou durante os 6 meses que ele ficou na escola, né? Uhum. E aí eu peguei e virei para ele um certo momento e falei assim... E ele sentou na minha frente. Aí eu falei, você tá me paquerando? Ele olhou para mim assustado e falou assim, tô. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu quero te fazer uma proposta. Eu tô cansada de fazer gênero, fingir que eu sou, assim, uma pessoa que eu não sou, para os rapazes, né, para impressionar os rapazes. Você me observou esses 6 meses, você viu exatamente como eu sou. Tenho uma proposta para te fazer. Vamos nos desnudar de alma? Eu vou ser o que eu vou continuar sendo o que eu sou e você o que você é. Se a gente tiver que gostar um do outro, você topa? Ele topa. Eu falei, então me beija, porque esse trem tá demorando demais. Já tinha 2 horas de papo. Entendi. Eu falei, não, bora beijar. E são 32 anos beijando muito, mas bastante, né, marido? É. Muita farra. Então, em primeiro lugar, gente, eu quero esclarecer aqui para vocês que eu não sou branquelo, eu sou um pouquinho descorado. E quero dizer para vocês também que, assim, como pneu recalchutado, né, de segunda mão, eu aprendi muita coisa com relacionamento, né? Eu acredito que o relacionamento começa com a grande amizade. Isso. E tem que ser consertado. E essa aventura, ela vai tomando proporção e você vai conhecendo a outra pessoa. Vocês observam bem, ela é bastante ansiosa, né? Ela queria tudo assim, assim, sabe? Tanto que me desmontou na hora que ela falou assim, perguntou se eu estava paquerando ela. Ela me desmontou, porque eu estava todo ensaiado. Tinha a hora certa, né? Depois que eu separei, eu fui tomar uns vinhos com minha prima lá em BH, em Belo Horizonte, e ela falou, e eu estava assim, completamente sem saber por rumo que eu tomava, né, para voltar a organizar a minha vida. Aí ela falou, Eduardo, você tem que abrir a porta do carro da moça. Da moça, você tem que puxar a cadeira e tal. E eu cheguei aqui todo ensaiado, né, todo pronto. Vai, essa criatura pega e me desmonta e pergunta se eu estou namorando. Eu fiquei tão sem graça que eu falei assim. A verdade mesmo é que, como eu disse para vocês, começa com uma grande amizade. É uma aventura conhecer alguém. Cada pessoa é única. E, olha, eu já tinha conhecido muitas outras garotas, né? Muitas garotas afins, né? Como diz Roberto Carlos. Conheci muitos namoros, fui casado, né? Então, eu aprendi, graças a Deus, porque eu acho assim, meu ponto de vista, tá? Acho que felicidade é você aprender a se conhecer e aprender a conhecer o outro. Então, felicidade não tem uma receita pronta. Todo mundo acha assim, que felicidade é algo assim, digamos assim, absoluto. Ai, meu Deus, felicidade. Não, você é que cria seus ingredientes dentro de você. Você vai se apaixonando por você e quando você parte para um relacionamento, você vai conhecendo o outro, vai vendo como é que você se adapta, se você dá certo com o outro. E foi por isso que eu demorei a tomar uma decisão com ela, porque eu queria conhecer o terreno. Vocês já viram quando sua mãe vai na feira e compra um frango e tal, um frango vivo, e joga ali no quintal?
primeira coisa que aquele frango faz é reconhecer o ambiente. E eu estava reconhecendo o ambiente com ela, né? Então, assim... Mas como eu sou ansiosa, né, marido? Mas aí, o que acontece? Eu não quero estender muito, gente, porque ela quer falar também, ela é muito ansiosa. Então, é assim, o que aconteceu? Eu fui me encantando pelo estilo dela. E eu fui também percebendo que a gente tem que dar um espaço para outra pessoa viver bem com a gente. E assim, conhecendo ela e a forma da ansiosa dela e tal, eu fui, poxa, ela é assim, eu não posso tirar nada dela, ela tem que ser assim. É como um quadro de obra de arte, Mona Lisa, por exemplo, idealiza aí, Mona Lisa. Você vai tirar alguma coisa do quadro de Mona Lisa? Você não pode tirar, porque senão você estraga o quadro. É a mesma coisa, você tirar algo de alguém ou reprimir alguém, você estraga a obra de arte dela, você estraga a felicidade dela. Então, felicidade é isso, é você gostar de você, compreender bem o outro e respeitar o outro na integridade total que ele é. É isso, pessoal. Olha aí, gente, que coisa. Aí, por isso que eu me apaixonei. Não, mas assim, né? Quem deixa a gente ser quem a gente ela merece realmente, né? Ele nunca... Porque essa foi a nossa proposta, e são 32 anos que nunca houve uma surpresa, nem da minha parte, nem da dele, falar assim, uai, mas eu tô te desconhecendo, mas você não era assim. Não, a gente foi transparente mesmo. Falou, ó, se tiver que me amar, eu sou assim e vice-versa. E aí a gente foi só se adaptando, a coisa mais gostosa do mundo. E esse acolhimento é que faz a diferença também nos relacionamentos. Você aceitar a pessoa como ela é respeitar e não engaiolar. Porque, por exemplo, eu sou um tipo 7. Se você engaiolar um tipo 7, meu amor, espana que é uma beleza. E ele, acho que a gente ainda não conhecia o Eneagrama, mas ele já tinha essa certeza. Essa aqui eu não posso engaiolar. Mas é essa questão mesmo da cumplicidade de aceitar o outro como é, né, marido? Porque também, além disso, né, vocês estudaram, você falou em Sim. Eneagrama, autoconhecimento é uma base, né? A gente já sabe. E aí, quando estuda, vamos dizer, a 2, eu acho que realmente, né, agrega demais. Eu acho que, de repente, você não fala assim, esse caminho, se eu seguir só esse caminho, eu já vou deixar uma marca de relacionamento sensacional, né? Inclusive, vocês dois dão palestras motivacional, não, ativacional. Ativacional, Não é porque... isso? Explica. Porque eu não acredito, motivação é igual desejo, daí passa. Por exemplo, você viu um brigadeiro ali. Ai, que desejo, tô com desejo de comer aquele brigadeiro. Aí você lembra assim, mas aí eu vou engordar uns quilos. Então, passou a vontade de comer o brigadeiro. Sim. Você deixa ele para lá. Agora, o ativacional, por que eu trabalho com a ação? Porque a ação é uma decisão. Eu trago as pessoas para decidirem agir em benefício próprio. Porque tudo que você faz por você está ganhando. Absurdo. E esse sempre foi a nossa cumplicidade. A gente nunca esqueceu do que o padre falou pra gente, né, antes de casar. Façam tudo juntos. E nós decidimos realmente fazer tudo juntos. Então, todos os cursos desde que eu saí da sala de aula, e ele também, que ele foi professor de filosofia, desde que nós saímos, nós decidimos assim, chega, né, vamos abandonar o magistério, tá bom? Nós começamos juntos, a fazer tudo quanto é curso juntos e a entender, assim, que desenvolvemos muitos projetos, né, amor? O resgate do encantamento, a arte de viver a 2, a arte de virar a chave, quer dizer, tudo isso em conjunto, sabe? Um dando... combustível para o outro. Por exemplo, esse programa do Eneagrama que eu fiz, as 9 faces do Eneagrama, foi com ele assim, ele ia ditando e eu ia digitando e a gente ia discutindo, vamos colocar isso, não vamos colocar isso, sabe? Que coisa gostosa é fazer tudo junto, né, marido? Bom, primeiro, o que é o amor? Amor para mim é conhecimento. Saber é amor. Saber é amor.
Quando você conhece a você mesmo, você passa a se gostar, se respeitar, você tem que esforçar para você se autoconhecer, mas também tem que esforçar para conhecer o outro. Amor é conhecimento. Uhum. E eu sempre quis deixar ela à vontade, nunca engaiolar o potencial dela. Não acredito que gostar seja reprimir, seja podar a outra pessoa, reprimir. Eu sempre achei que o amor é como uma pomba que você tem que soltar ela. E ela volta para o ninho, que seria você. Ela se sente livre e ela volta porque ela se sente presa com aquele que cuida dela. Então, é como dizia Khalil Gibran, né, um antigo filósofo oriental. Né? Ele dizia que o casamento são duas colunas independentes, mas que seguram o mesmo teto. A base da felicidade é a liberdade. Se você dá liberdade ao outro, é porque você confia no seu taco, você confia em você e confia no outro, você confia no relacionamento. E entre duas pessoas existe uma criança, uma pequena criança muito delicada, que se ela for machucada, acaba o amor. Essa criança, a gente pode dar um nome de amor. Ou então, se você quiser falar um outro nome na filosofia, Eros. Quando essa criança morre, acaba esse compromisso dos dois. E como a base de tudo é a liberdade, porque sem liberdade você não cria, você não cresce, você não desenvolve, a liberdade e o amor são duas coisas que andam muito juntas mesmo. E eu sempre preservei esse potencial, reconheci esse potencial. E quando ela tinha um projeto que ela sonhava em fazer, eu falava, vamos fazer. Não porque eu era submisso a ela, não nada disso. Não porque eu parceiro. Não porque eu tinha que ficar toda hora adoçando o nosso relacionamento. Não. É porque, da mesma forma que ela tinha os sonhos e os projetos dela, e eu acho que uma pessoa tem que ter projeto na vida, porque senão ela não é feliz, eu sempre incentivei e investi nos projetos dela. Então, acho que isso é respeito, isso é amor. Isso, olha, eu tenho uma coisa também muito interessante. Ele é colecionador, ele gosta de colecionar. E todos os amigos dele falam assim, Eduardo, eu morro de inveja de você. Porque se a minha mulher, eu tenho que comprar tudo escondido, eu tenho que fazer tudo escondido. Você faz a sua mulher te ajuda a comprar, ela te ajuda a manter. Ela é a única esposa que eu conheço que não implica com um marido colecionador. Não implico. Eu acho que a gente tem que respeitar. A base de todo relacionamento é o respeito. Sabe, a gente não pode... como ele mesmo falou, podar, reprimir. Não, nossa, Deus me livre. É porque tem uma questão que a gente podia falar também sobre significado. Pode falar, imagina. Para cada um, certas coisas têm um significado muito forte. Um significado que lembra, vai lá na infância, vai lá na adolescência. Então, na questão de colecionar, a gente fala assim, que para mim, certa coisa tem um significado muito forte, porque me remete lá na minha adolescência. Para ela, se ela colecionasse, por exemplo, sandálias, eu tenho o direito de implicar? De jeito nenhum. Para ela tem um significado. Um colar, uma roupa. Tá vendo? Então, nós somos diferentes porque cada um de nós encontra significado na vida em alguma coisa material. Sim. Mas então, por que não alimentar o sonho do outro?
Tá? Respeitar. Claro, temos defeitos, temos. Não somos perfeitos. Mas ela tolera meus defeitos e eu tolero os dela. Por quê? Porque eu gosto, porque eu acho que é uma obra de arte, eu não posso... Tem que deixar ela assim para ela ser feliz, porque ela sendo feliz, eu vou ser feliz também. Isso Da mesmo. mesma É, forma. é. Outra coisa também que a gente aprendeu muito nesse tempo todo é a gente tem uma facilidade. Nós dois temos a mesma linguagem do amor, que é toque físico Sim. e palavras de afirmação. É, a gente ama se tocar. Isso a gente acorda 3 horas, por exemplo, vai no banheiro, porque os dois acordam juntos para ir no banheiro de madrugada. Entendi. E aí a gente beija, né? A gente Tem que ter gosta um de beijar. sinaleiro, tem que ter um sinaleiro, senão a gente tromba. Tromba. Mas aí a gente tromba, a gente abraça, beija, né? Tem todo esse, né? Esse teatro, essa encenação que a gente gosta. Mas, enfim, e outra coisa que também nós aprendemos muito um com o outro foi de não escutar. A gente ouve com a alma. Porque escutar, basta você ter uma boa audição, um bom ouvido, você escuta, né? Então, e enxergar também, a gente enxerga com a alma, a gente não vê um ao outro, a gente enxerga o que o outro é. Isso também é extremamente importante. Outra coisa também que tem que ter no relacionamento. Primeiro, o auto-perdão, né? A gente tem que aprender a se perdoar. E a perdoar o outro também. Sabe? Porque senão a vida acaba virando um inferno se a gente não tem esses ingredientes, né? A vida acaba ficando assim, sufocante. Então, a leveza do relacionamento tá aí, nessas nuancezinhas, né? Que é o ouvir, emprestar o ouvido. Porque, às vezes, a pessoa que chega, ela tá com algum problema, ela não quer a solução, ela só quer desabafar. falar. Mas o outro atropela. Porque você tinha que ter feito isso. Não. Calma. Ouça. Ouça com a alma, ouça com o seu coração o que ele tem para desabafar. Ou vice-versa, né? O que ela tem para desabafar. Pode falar, amor. Então, cada um tem seu tempo. Sim. Tem seu tempo de expressar. Ninguém deve extrapolar o outro, né? Interromper o outro. Primeiro, ouvir, muito importante, ouvir no relacionamento, seja não só de marido e mulher, de amigos. Muitas vezes a pessoa quer desabafar com você, ela quer ser só ouvida. E ouvir também, e ouvir com o coração, né? Sentir o que o outro está sentindo, ser sensível, né? E escutar com bastante atenção os motivos, por que ela fez aquilo, por que ela cometeu aquele erro, pesar bem. E se você pesa bem o que o outro está passando para você, e quando você tem amor, parece que a sua compreensão é maior, ela expande. Por isso que eu falo que amor é conhecimento, porque quando você ama, você compreende mais, e é uma questão mais de sensibilidade, de coração. Então, é muito importante. Outra coisa que eu queria falar, Sim. muito importante, abraço. A gente abraça um amigo, e quando a gente abraça, conforme a intensidade que a gente abraça, a gente, por exemplo, um amigo perdeu a mãe, perdeu o pai, você vai e abraça, o amigo sente que você está com ele. Mesma coisa, a hora que o parceiro sente um abraço da gente, esse abraço se traduz em 1000 palavras. 1000 palavras. Às vezes um abraço é muito mais importante, sabe? Um carinho é muito mais importante do que palavras. É a forma como você lidar com o outro. Sim. Tem pessoas difíceis? Tem. Não é? A gente, às vezes, é uma questão até... É uma questão até espiritual, vamos dizer assim. Porque
tem espíritos que não se dão muito bem, não. Sim, energeticamente tem umas... Também a gente tem que olhar a parte psicológica, porque às vezes a pessoa sofreu tanto na infância e carregou tanto trauma que quando vai relacionar com outra pessoa, a pessoa tem que amar ela demais para compreender e aguentar as neuroses, acolher. Então é por isso que há incompatibilidade, às vezes, nos Mas relacionamentos. aí é que está o pulo do gato. Quando você percebe que o relacionamento está assim, você tem duas opções. E eu acho que a primeira você sempre tem que lutar por ela, né? Se você gosta da pessoa. Então, leva essa pessoa para... sensibiliza essa pessoa... sensibiliza essa pessoa a fazer uma boa terapia. Para ela livrar dessas dores que ele mesmo está colocando aqui. Porque tudo isso pode ser ressignificado. Todas essas dores podem ser ressignificadas. Mas aí, se de tudo, não deu... parte para outra, vai para outra. Porque também ficar num relacionamento abusivo, num relacionamento onde você é sufocada, onde o outro se acha dono e proprietário, não, isso não justifica. Não justifica, né? Inclusive, um dos objetivos, né, do Mente Holística é exatamente isso que você falou, Gisele. Das pessoas entenderem que não precisa ficar sofrendo, ficar com dores. Não. Né? Tem terapias, existem terapias. Aqui a gente já falou com vários, né? Vocês têm esse movimento que vocês fazem. Então, assim, busquem realmente, né, colocar para fora aquela dor, porque aí fica livre, libera. Sim. Olha, eu passei por uma experiência agora tão maravilhosa. Uma coisa que eu pensava, eu juro que eu achava de coração que eu já tinha, isso era uma coisa resolvida na minha cabeça, mas eu entendi que era resolvido só na parte racional. E quando eu entrei na vivência, quando eu mergulhei, como foi libertador ressignificar essa dor. Então, e é assim, eu acho sensacional, principalmente quando tem uma parceria, alguém, né, como vocês já colocaram muito bem, que um apoia o outro. Por quê? Eu acho que o conjunto, né, principalmente no relacionamento, o olhar do homem para a mulher e o olhar da mulher para o homem, né, em relação a isso, porque a gente não tem defeito, porque a gente não é eletrodoméstico, a gente tem algumas não virtudes, né, vamos falar assim. Mas a gente tem, exatamente, porque tem hora que a gente está com a pá virada, tem hora que tem, né, algo que aconteceu e tal, mas é muito legal. Eu acho que, assim, eu gostaria realmente que muitas pessoas nos ouvissem, né, ouvissem vocês, porque um dos maiores problemas que estão acontecendo são nos lares mesmo. Porque a gente pensa que a guerra está lá na Ucrânia, na Rússia, mas a guerra está nos lares. Então, assim, sabe, ouvir vocês, porque, assim, tudo é possível a partir da hora que a gente se predispõe a querer fazer algo. Né? Sem dúvida. Então, assim, e tem vocês, e como que é que vocês, assim, como que vocês atuam? Vocês fazem workshop de vez em quando? Isso, e tem o programa também, a gente tem um programa que, aí são sessões, são encontros, né? Porque, gente... Ele mesmo estava falando no começo, né? Ela é muito ansiosa. Realmente, quando ele me conheceu, eu era extremamente ansiosa. Ele chegou a colocar meu apelido de Bibi, que é que corre. Que tem um frango que corre assim, e tem um lobo. Ele não para Eu sou lobo e ela... Então, e realmente, mas depois que eu me propus a me conhecer, eu comecei a trabalhar tudo isso. Claro. Então, eu comecei a entender meu mecanismo. E vice-versa, ele também. Porque nós entramos nessa juntos, né? Então, algumas coisas que eu achava que fosse
defeito nele ou em mim, Sim. nós descobrimos que era característica da nossa personalidade, que a gente estava no piloto automático, né? A gente estava no modo inconsciente. E vindo agora para o modo consciente, a história é outra. Sim. Então, a nossa proposta sempre é essa. Vem para o modo consciente, porque aí você aprende a administrar suas emoções, que esse é o mais importante. Uma outra dica que eu queria dar também para os casais, para o ser humano, não é nem casal, isso independe de quem estiver nos assistindo. Feedback Burger. Eu aprendi isso com o Augusto Cury, eu sou fã número 1 dele, né? Somos, né, marido? E o Feedback Burger é o seguinte: imagine um sanduíche, né? Não tem, você corta o pão no meio, aí você coloca o recheio no meio. Sim. Então, o seu parceiro ou a sua parceira deu uma mancada? Não chega. Porque o Augusto Cury pergunta assim, quando você dá um feedback, você usa a sua força física ou intelectual? A física é assim, ó. Socorro, né? Sim. E a força intelectual não. É o Feedback Burger. Marido, você é uma pessoa tão... Vai falar as reais qualidades, não vai pôr qualidade em defunto não, porque isso também não cola, né? Sim. Marido, você é uma pessoa assim, traz as qualidades dele. Nessa situação, aí você só descreve a situação, ele vai se tocar. Aí você não precisa falar o que ele tem que fazer não, porque ele sabe. Ele que errou, ele sabe como consertar. E aí você chega e fala, olha, eu tenho certeza que por você ser assim, você vai consertar isso aí. Pronto, você usou a sua força intelectual, você não usou a força física. Outra coisa também que eu aprendi, outra técnica maravilhosa que eu tenho usado assim exaustivamente e ela tem feito muita diferença, tem feito pra gente, e em qualquer situação, é a técnica da espiral ascendente. Porque você concorda que toda frustração, toda raiva, ela tem uma frustração como a base, né? E aí, então o que você... qual que é o primeiro passo? Você ficar com raiva. Depois é uma tristeza. Depois dessa tristeza, você fica azeda. Do azedume, você fica agressiva. Da agressividade, você vai para dispersão. Você vai lá para o isolamento. E do isolamento, você vai para dispersão. E aí, a sua raiva fica muito pior, porque você não vai fazer nada daquilo que você... né, no momento da dispersão. O que o Enneagrama nos ensina? Você percebeu que está com raiva ou triste, porque às vezes, quando você percebe, você já está triste, você já não está nem com raiva mais. Você fala, mas por que eu estou triste? Então, você vai fazer uma coisa que te dê muito prazer. Você percebeu que você está com raiva, você passou raiva com o cliente, qualquer coisa. Você vai fazer uma coisa que te dê muito prazer. Porque o que vai acontecer? Você vai oxigenar seu cérebro, aí você vai refletir. Dessa reflexão, você vai tomar a atitude certa e vai ficar muito feliz. E muitas vezes, quando você já vai direto para uma coisa que te dê prazer, não dá tempo de você fazer nenhuma mercadoria nesse meio tempo. Porque o que é quando você fica com raiva? Você reage. Isso. E você, usando essa técnica, você aprende a agir e não reagir. É fantástico. Eu tenho escapado de cada situação maravilhosa, até com clientes mesmo. Claro. É porque eu uso essa técnica. Gente, olha, vamos aproveitar, porque assim, dica de milhões, né? A gente não precisa nem pagar nenhum curso, nada, olha aí, então, né? Então, porque eu entendo isso mesmo, se, assim, eu vejo que quando a gente tem, né, um conhecimento, uma vivência que vale a pena a gente compartilhar, a gente precisa compartilhar, né? Sim. Dando curso, fazendo lives, qualquer coisa, mas eu acho, porque é isso que nós estamos falando, né? A questão de que o mundo está precisando. Demais, urgente. Exatamente. E falando sobre o mundo, eu pergunto, qual a influência que o mundo, o contexto, o espaço tem influência sobre a nossa vida? Alguém aí já parou para refletir sobre isso? Todo mundo, nós todos, todas as pessoas passaram muito sofrimento agora com essa pandemia. Estão passando assim muita apreensão com essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos passando
muitas pessoas não estão conseguindo nem dormir com essa inflação desenfreada, esse desequilíbrio econômico que nós estamos vivendo. E, além de tudo, tem a lavagem cerebral que a gente todo dia sofre com aquela imposição dos meios midiáticos sobre o comportamento da gente. Como que a gente tem que se comportar, que roupa que a gente tem que vestir, porque a moda dita que você tem que ter uma roupa X e a estética diz você tem que ter um corpo belo, esbelto e tudo. Isso tudo, de certa forma, influencia como uma grade, uma prisão para o ser humano. Ele deixa dele ser autêntico, dele ser ele, porque você tem que perseguir aquela forma ideal que a sociedade quer. Por isso, existe um livro do Herbert Marcuse que chama Eros e a Civilização, que diz que, nesse livro diz que a sociedade nos reprime e nos reprime. E por que eu estou falando disso tudo, gente? Porque essa repressão que a gente sofre, essa pressão lá fora, no nosso trabalho, influência das pessoas, de todo, tem a ver com o nosso relacionamento familiar dentro de casa, né? Influencia. Então, o marido chega, a mulher chega em casa, o marido trabalha, a mulher trabalha, chega em casa e vem com aquela carga toda negativa, que ele teria que ser assim, assim, assado, e ela, por o seu lado, também teria que ser assim, assim, assado. Essa é a raiz do conflito, essa é a raiz do desamor. Por que eu faço essa análise? Porque nós não somos neutros em relação aos efeitos que ocorrem, os fatores que ocorrem lá fora. E a gente leva isso para o lar. Se você trabalha demais, exaustivamente, você não tem paciência em casa para escutar a sua esposa. Seus filhos. Ou então mesmo a sua namorada, o seu amigo. Então, a gente tem que analisar esse lado também, que essa sociedade nossa nos reprime muito, nos deixa muito escravos de um modelo que a mídia, que a sociedade impõe na gente. E aí gera conflito, porque, na verdade, dentro de casa, a gente quer, às vezes, reproduzir esse modelo aqui de fora, influência aqui dentro. E aí gera um conflito. Isso. E o problema, só para terminar, o problema financeiro dos casais acaba perdendo a qualidade da vida íntima, sexual, acaba atrapalhando a vida porque as pessoas ficam tensas, nervosas e não conseguem escutar as razões do outro, porque não conseguem nem dormir direito. Então, é importante a gente analisar esses fatores também. Agora, eu quero pegar um gancho do que ele disse aqui. A importância do autoconhecimento entra nesse quesito aí. Sim. Quando você verdadeiramente se conhece, você fica blindado a toda essa imposição. Porque você fala, não, isso aí não sou eu, então, sabe? Não é uma mente coletiva, né? Exato, que não... Exato. Então, é maravilhoso. Por isso é que eu bato nessa tecla. Isso foi tão maravilhoso para mim, foi tão transformador me conhecer, que eu acho que isso deveria ser até obrigatório todas as pessoas se conhecerem. Porque quando você se conhece, você se acolhe, você sabe acolher o outro, você aprende a acolher o outro, porque temos luzes e sombras. Sim. Temos. Isso aí é inerente de qualquer ser humano. Isso já faz parte do conhecimento, autoconhecimento, saber isso. Isso. Né? Mas quando você entende isso, você acolhe suas sombras. E você consegue colocar luz nelas também. Sim. Sabe? Por isso que eu falo que amor é conhecimento. Porque você, aprendendo a se autoconhecer, você se brinda, de certa forma, de alguns desses fatores que eu acabei de falar aqui. Exato. Então, eu vejo assim, que a nossa conversa, ela
pode, né, ter muitos leques aqui. Desdobramentos, porque tudo isso que vocês já falaram, eu sempre brinco, né, falo, isso é uma máxima que tem, quem sabe ler um pingo é letra. Quer dizer, o que foi falado aqui do autoconhecimento, do conhecimento, saber quem eu sou, vai contribuir na minha casa, no meu trabalho. E, né, o que eu quero deixar aqui também é que vocês têm um caminho que pode conduzir pessoas a se encontrarem, né? Então, sim, pessoal, depois, né, gente, como eu falei, vai ficar aqui o Instagram deles, entrem em contato, sabe? Conversem, queiram se conhecer, porque é importante isso tudo que o Eduardo falou, de como está o mundo aí fora. A gente precisa entender que, como ele falou também muito bem, a gente traz de fora para dentro, né? E se dentro da gente não está estruturado, a gente é corrompido por tudo isso, né? Sim. Então, assim, eu acho, né, se vocês tiverem algo a mais a falar... Eu quero só dar mais uma complementadinha. Por favor. Que é porque é o seguinte, as emoções foram muito criminalizadas, né, na nossa sociedade, de um modo geral. Na cultura nossa, muitas emoções foram criminalizadas. E criminalizadas também, né? Só que a gente tem que entender que a emoção... não é ela que é errada é o que você faz com ela, mesmo a emoção positiva. Sim. Olha só, raiva. A raiva, ela pode ser muito positiva. Vai que você vem com uma crítica para mim, aí você fala, você não vai dar conta disso não. Aí aquilo me dá uma raiva tão grande que me impulsiona a agir. Sim. Aí eu vou lá e faço, e dá certo, eu vou ficar feliz. Então, não é positivo? Agora, se você vem e me critica, eu dou um tiro na sua cara, aí sim a raiva é ruim. Né? Então é o que faz. Por exemplo, excesso de amor. Aí é meu. Isso aqui, sabe? Você quer tomar posse. Ah, mas isso é amor. Não aceita o fim do relacionamento. Mata porque não aceita o fim do relacionamento. Isso é saudável? Não, de jeito nenhum. Então a gente tem que começar a entender que a gente não pode criminalizar, que o errado não é a emoção, é o que você faz com ela. Por exemplo, eu vou falar da inveja. Inveja todo mundo tem, né? Agora, qual que é a inveja negativa? É aquela que você cobiça e tal. Mas quando, vamos supor, nossa, eu fiquei com inveja do estúdio da Isa. Tá, que lindo esse estúdio aqui. Achei ele belíssimo e fiquei com inveja. Aí, o que eu vou transformar essa minha inveja? Eu vou trabalhar para fazer algo semelhante, eu quero algo semelhante. Então, você está sendo uma inveja inspiradora. Então, não vamos criminalizar as emoções, tá? Sim. Que é outra coisa extremamente importante também. Vamos criminalizar, não. Vamos encarar, vamos fazer de todas as emoções olhar o lado positivo delas. Para transformá-las, é onde eu te falo que o Enneagrama mais nos ensinou foi a administrar nossas emoções. Ao invés daquela explosão, não, peraí, vamos respirar fundo, né? Vamos devagar, vamos ponderar, vamos analisar e vamos agir e não reagir. Aprender a agir. Então, por isso que é o tema, né, de que vocês, desenvolvimento ativacional, tá vendo? Olha aí. E eu acho que é isso, gente, é por aí. O caminho nosso, assim, nós temos, né, condição de buscar. Quando a gente busca, bate na porta, a porta abre e a gente vai se encontrar, né, conectar com pessoas que pode dar a solução pra gente, né? Sim. Então, manda uma mensagem aí pra sua turma, pra nossa turma que tá aí ouvindo, o Eduardo também, vamos, né? Olha, eu tive a minha vida transformada, maravilhosamente transformada, desde que eu decidi me conhecer. Isso foi, assim, o pulo do gato na minha vida. Eu tenho muito orgulho de todo o caminho que eu fiz. No começo foi meio bobinho, mas tinha que ser. Era desse jeito que teria que ser. Então, eu tenho orgulho, mesmo da fase bobinha. Que eu também trago, né? A gente tudo tem seu lado positivo. Mas quando eu decidi me conhecer, foi assim, tem sido maravilhoso, porque eu estou aprendendo, e olha, é um aprendizado para uma vida inteira, tá? Mas é consciência. A consciência é a coisa que traz mais leveza
paz e alegria no coração. Então, se vocês querem se conhecer, procurem pessoas, e nós temos grandes terapeutas, nós temos pessoas maravilhosas, grandes profissionais. Eu não gosto muito do profissional que banaliza, que faz muita chacotinha, né, dessa parte. Mas busquem profissionais maravilhosos que vão ser guias turísticos nesse mapa do autoconhecimento, ok? Então, primeiro, goste bastante de você, porque você gostando de você, você é admirado pelas outras pessoas. Seja fiel à sua personalidade, sempre analise tudo que você for fazer com ponderação, com sabedoria. Seja flexível em algumas situações. Nem sempre aquela pessoa que está nervosa, a tradução do sentimento dela é contra você, às vezes ela está transtornada. E aprenda também a perdoar. Perdoe todas as coisas que as pessoas fizeram contra você. Porque você perdoando, você está se libertando das amarras, da amargura e da angústia que te prende àquela situação. Procure fazer as pessoas felizes e seja feliz, porque quem planta flores colhe perfume. Ok. Gente, é assim, olha, nós estamos começando nossa segunda temporada. Esse aqui é o primeiro episódio. Eu tenho certeza, assim, que, né, chave de ouro que nós começamos. Vamos, né, entregar essa conversa aí para todos, né, que puderem nos ouvir. Então, assim, muito, muito obrigada, Nossa, Gisele. Obrigada. Nós é obrigada. que agradecemos. A gratidão é nossa. Só mais uma pitadinha. Sim. Bom humor. A gente tem que, assim, mesmo com tudo caótico lá fora, mas dentro de casa, sejam bem-humorados. Ainda bem que eu sou sério. É seríssimo. Eu rio da hora que eu acordo até na hora de dormir. Ele é de uma seriedade fazer medo. Casar Isa, com um homem sério é muito bom. É muito demais. Isa, muito, muito obrigada, tá? Super gratidão. Ficamos muito felizes, né, marido? Muito felizes com com o esse convite. momento gostoso. Nós também. Vamos, assim, eu falo, né, todos que ouvirem, com certeza. Né? Eu, em particular, sim, né? Sensacional. Muito, muito, muito obrigada. A gente vai, né? Nós vamos nos encontrar por aí sempre, com certeza. Certo. E Com vinho. com vinho. Confio e considere você nossa nova amiga também. Ai, que coisa boa, tá É vendo? isso mesmo. É isso aí, avante. Avante.